Hoje, de uma maneira geral, quais são as limitações do Analytics 4 e o que você sente no dia a dia que realmente impacta nas contas? Posso falar. Resumidamente. Você quer que a gente... Vai virar 50 horas agora. Você quer que a gente termine aqui agora e faça um novo podcast? Só sobre o limite. Parte 2, né? Só sobre o limite. Vai pra segunda parte, né? Exatamente. Não, mas assim, as limitações, primeiro fica muito nebuloso sobre o que de fato trouxe a limitação para o seu relatório. Sim. O que o Google... E é legal só antes a gente separar o que é limitação da ferramenta Exatamente. e limitação do relatório. Existem Perfeito. 2 tipos de limites separados aqui. Limitação da ferramenta vai ser, por exemplo, eu disparei um evento que tem mais de 25 parâmetros. Limitação da ferramenta. Perfeito. Eu não posso disparar um evento com mais de 25 parâmetros. Beleza? Limitação da ferramenta. Eu não posso criar dentro de uma única conta mais de 100 propriedades. Limitação da ferramenta. Agora, a limitação aplicada a um relatório. Poxa, primeiro fato que você vai identificar se tem lá o limite aplicado. Vai ficar um alerta laranja gigantesco na página. E aí você clica nele e você vai ver, existe um limite aplicado ou ele está com uma amostragem aplicada ali. São 2 tipos de informações visuais que aparecem. Uma sobre o limite, outra sobre a amostra. Sobre o limite, é sempre uma informação laranja. Limite foram aplicados nesse relatório. Sobre a amostragem, você tem 3 códigos de cor. Verde não possui amostragem. O que isso quer dizer? É que os dados são baseados em 100% do que foi coletado. Amarelo, existe amostragem. E ele vai te dizer qual é. Não, ele diz a porcentagemzinha, Esse relatório é baseado em 80% dos seus relatórios, 80% dos seus dados. Perfeito. E existe a cor vermelha, que ele chama, inclusive, do seguinte: este relatório é com base em muitos dados de amostragem. E aí ele diz quantos por cento pertence aquilo ali. Então, sempre abaixo de 30% é muita amostragem. Ou seja, pode ser que no momento que você vai comparar ou pegar esses dados em outro momento, os números fiquem muito maiores. Perfeito. Porque é uma amostra. Então, isso é a amostra. O limite é o que o Luciano explicou de ser laranjinha. Agora, qual a parte legal disso aqui, tá? Quando a gente está falando do relatório padrão que o Google cria, não possui amostragem. Legal. Mas podem existir limites. Perfeito. Quando a gente fala do relatório da aba analisar, ele possui amostragem e limite. Vai possuir perfeito. os 2, com certeza vai possuir os 2. Legal. Então, assim, dentro das limitações, tirando a parte de amostragem, dentro da limitação, a gente vai ter algumas regras, né? Primeiro, quanto mais eu conseguir estar próximo de identificar o usuário, mais ele pode aplicar a limitação. Perfeito. Eu não vou nem entrar na parte técnica que implica isso, mas existe um recurso dentro do Google Analytics 4, que é o Google Sign-On, que basicamente faz com que a gente consiga, de fato, entender melhor quem é aquele usuário, mas traz um ônus que é essa limitação quase que direta. Você ativa essa opção, a limitação começa a aparecer nos relatórios, você desativa, em alguns casos ela já sai automaticamente. O que é esse Google Sign-On, no final das contas? É a forma no GA4 de você conseguir capturar os dados de idade, sexo e interesse das pessoas que acessam o seu site. Exatamente. Então, se você abrir o relatório lá embaixo de tecnologia, se não me engano, e dentro dele você puxar informações demográficas, sexo ou idade, vai aparecer um alertinha lá amarelo, laranja. Você clicar e vai falar assim, limites foram aplicados. Aí que limites são esses, Luciano? São vários. Aí, cara, joga no Google limites e olha tudo que ele limita. Exatamente. Que é mais fácil. Porque assim, dentro dessa estrutura de limitação, tem outra coisa que pode trazer, mas dentro do mesmo conceito de identificação do usuário, que é, por exemplo, existe um recurso dentro do GA4 chamado User ID, que eu posso passar um ID da minha base. Então, vamos pensar que eu tenho lá um e-commerce, ou vamos pensar no Prime aqui, na solução do Prime, que é um curso online onde você, para acessar, tem que estar logado. Eu posso passar um identificador que vai comparar o que está na minha base de dados do meu negócio e o que está dentro do Google Analytics para eu poder criar esse depara de entender, beleza, me extrai aqui esse público para eu poder pegar essas informações e saber quem são esses usuários. Perfeito. Automaticamente a limitação aplicada na maioria dos relatórios. Outra coisa, período. De acordo com o volume de dados que você tem, você vai ter uma limitação maior ou menor de acordo com a necessidade. E aí a gente está falando sobre as limitações de identificação de usuário ainda. Porque tem uma outra categoria de limitação que são as dimensões de alta cardinalidade. Sim. Beleza? Então, o que é dimensão? Dimensão são aquelas informações, normalmente dimensão é texto, métrica é número, beleza? Para poder criar
muita galera de humanas aí é foda, tá? Não facilita. Facilitar. Então, assim, o número ele vai ser a métrica. Normalmente, a gente não tem uma limitação aplicada a isso, porque, primeiro, ela não identifica nada do usuário, ela fala sobre comportamento e por aí vai. Agora, na dimensão, a gente vai ter uma quantidade de linhas diferentes de acordo com a variação. Por exemplo, eu tenho um e-commerce com 1000 produtos, se o usuário clicar no botão adicionar o produto no carrinho 1000 vezes em produtos diferentes, eu vou ter uma cardinalidade linhas, muito né? alta Sim. para essa quantidade de linhas. Então, o que implica é, quanto maior a quantidade de linhas que eu posso ter para um determinado evento e com eles os parâmetros, automaticamente eu tenho uma dimensão de alta cardinalidade. E aí tem até um exemplo prático. Por exemplo, tem uma dimensão dentro do Google Analytics que é a categoria dispositivo. E aí ela é uma de baixa cardinalidade. Porque quais são os valores possíveis que eu posso ter dentro dela? Se é Smart TV, se é telefone, se é desktop ou se é tablet. Eu tenho só 4 possibilidades, que é totalmente diferente, por exemplo, se eu criar um evento do cara clicar num determinado link ou um determinado evento que eu queira E medir. existem relatórios padrões, se você criar nenhum evento personalizado, que vão ter dimensões de alta cardinalidade. Sim. Essa dimensão de alta cardinalidade, ela vai ser visualmente apresentada para você com um negócio chamado order ali aparecendo. Então, se está aparecendo order para você no relatório de origem mídia, de página, de produto, de SKU, de Transaction ID, ID da transação, por exemplo, que são 5 relatórios, é porque possivelmente você tem mais de 500 linhas. Perfeito. O Google, ao invés dele só exibir 500 linhas, ele muitas vezes quer o quê? Ferrar com a nossa vida. Acho que é só o algoritmo que ele ferra. Sim. Não, o que ele faz, né? Ele faz o seguinte, ó, eu exibi 500 linhas para você. São os 500 resultados, mas imagina que um e-commerce da Magalu tenha 80 mil páginas. Você foi lá, entrou no relatório de página e pegou somente a métrica sessões. Ele vai te mostrar as 500 mais acessadas. Beleza? Seria isso. E dentro dessas 500 mais acessadas, você vê que a terceira é um negócio chamado order. Opa. Pô, que loucura. O que são outros, né? Lembra que a Magalu tem 80 mil páginas, um exemplo qualquer aqui? 75.500 páginas somadas pode ser relevante, né? Isso é o order. Ao invés dele simplesmente limitar a gente a exibir 500, não. Ele fala, deixa eu pincelar uma merdinha pra esses caras estudarem. Deixa. Porque pensa na complexidade de extrair essas informações, né? Pô. Dentro do GA Universo, a gente tinha uma quantidade de linhas infinitamente maior, né? A gente podia 5.000 linhas serem extraídas dentro do relatório. Sim. De novo, vocês não estão pagando nada para usar o GA. Verdade. Nada pra usar o GA. Existe uma verdade em cima disso. Isso é tipo o cunhado chato, tá ligado? Aí você vai lá, Exatamente. tá usando a porra toda de... É isso. É isso. Mas eu acho que existe na minha opinião, existe um ponto relevante sobre isso, que é, se o Google não exibisse o order, só falasse, ó, o máximo são 500 linhas, não geraria nas pessoas a complexidade e o descontentamento. Por quê? Imagina que eu tô lá fazendo um trabalho de SEO relevantíssimo e eu filtro agora as 500 páginas mais acessadas para ver. Parece o order. Aí tu fala, o que é o order? Cara, a verdade é que o order é um monte de informação irrelevante somada. Sim. Só que por ser um monte de informação irrelevante somada, fica relevante, né? Mas a verdade é que se no teu dia a dia, quando você fosse analisar, você jamais analisaria o que está aparecendo na posição 501. Perfeito. A verdade é essa. Sim. Então, quando aparece o order, o que você tem que fazer? É um monte de informação irrelevante que o Google somou e chamou de outros só pra gente poder saber que existe. Acabou. É esse o entendimento que você tem que ter. O que eu posso fazer com isso? Nada. A não ser que tu pague a ferramenta.